hoje estamos aqui. Inscreva no nosso canal e like. O Brasil lindo, Rio Tajapuru, Ilha do Marajó. Brasil. Uísco Quilo Golf. E lá vai o aviãozinho. Papa Tango, Uísco Quilo Golf. Vai os doutores e o pastor Samuel aproveitou e embarcou. Ele também é. Bom dia, paz seja convosco. Hoje é dia 16 de junho. Estamos chegando na missão humanitária na cidade de Melgaço. Foi nessa baía de Guajará que no dia 19 de novembro de 1910, os dois missionários, Gunnar Vingre e Daniel Berg, que saíram de Nova York dia 5 de novembro, entraram por essa baía. E ali na cidade de Belém, desembarcaram, iniciando a história que hoje completa 111 anos. São 111 anos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Paz seja convosco. Meu Israel, cativo está, deixa meu opresso em duro labutar, deixa meu povo ir. Vai, Moisés, é Deus quem diz, meu Israel, ó Faraó, deixa meu povo ir. Oh, glória. Paz seja convosco. Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, professores do Programa de Educação Cristã Continuada. Hoje vamos falar um pouco da lição número 4, é isso? Lição número 4 é a lição de hoje. O tema esse daqui, ó, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Se você já está me acompanhando, já conhece, eu sou o pastor João Neres, comentei a revista Hebreus e Tiago, e eu vou estar trazendo sempre comentário, algum subsídio, hoje é bem rápido, sobre todas as lições, né, do Programa de Educação Cristã Continuada. Essa lição, o comentarista foi o pastor Pado, lá de São José dos Campos, e eu quero estar trazendo aqui toda semana, né, preferencialmente um dia na frente, como o pastor Samuel me orientou, uma semana na frente, né? Já deixo gravado a lição 4, e aqui no Rio ainda vai ser ministrada no outro domingo, dia 24, mas algumas classes em Belém e outros lugares têm antes, né? Então já pode ter também. E o aluno, o professor, ele tem aí a semana toda para preparar a sua aula. Fica melhor assim, gravar com antecedência. Essa é a minha família, eu, a pastora Márcia, Nasson e Naum, Cara e Thaís. A Cara está grávida de 8 meses,
da nossa neta Radassa. Em breve será uma professora pentecostal aí, ó, da EBD. Glória a Deus. Esse é o livro Devocionais Selecionados. Se alguém interessar, pode fazer o pedido por e-mail ou pelo WhatsApp que aí está. Por qualquer dúvida, você pode entrar em contato através do e-mail aí do pastor João Neres e também esse número de WhatsApp. Glória a Deus. Eu queria começar a aula de hoje mencionando um slide que eu apresentei na semana passada. Tem tudo a ver também com a aula de hoje, né? Continuidade. E nós mostramos ali, baseado numa mensagem do pastor Jaziel Gomes, também ele botou isso num livro, as 4 propostas inaceitáveis de Faraó. Primeiro, Faraó diz: sacrifique aqui mesmo, nessa terra, está tudo bem. Êxodo 8, 25. E Moisés disse: não. Como a gente pode sacrificar com os egípcios? Nós não podemos cultuar juntamente com os egípcios, né? Não dá certo. Depois ele disse: vão, tudo bem, podem ir, mas não vão muito longe. O diabo quer que nós não nos aprofundemos, né? Como Ezequiel quer que a água fique nos calcanhares, né? Mas Deus quer que nós venhamos nadar no rio da palavra e no rio do seu espírito. Depois ele disse: vão somente os homens. Ora, se o homem vai sozinho para o deserto no culto, ele ia ficar com a mente nas mulheres e nas crianças e não ia cultuar Deus direito. Nós não podemos ir ao culto somente os homens. Temos que ir com as mulheres, com as crianças, para cultuar o Senhor em família. E por último, o Faraó propôs: vão, mas não levem o gado, as ovelhas, deixem tudo aqui. Tudo proposta maligna para que Israel não deixasse o Egito. Mas como nós vimos na música, diz: deixa o meu povo ir. O Faraó disse: deixa meu povo ir. Deus disse a Faraó: deixa meu povo ir, senão teus filhos eu vou matar. E é o que nós vamos estudar hoje. São 4 propostas inaceitáveis de Faraó. Sacrifiquem na terra? Não. Vão, mas não vão muito longe. Moisés disse: não. Vão somente os homens? Moisés disse: não. Vão sem oferta? Moisés disse: não. Faraó, eu tenho uma resposta para você. Nenhuma unha ficará no Egito. Nós iremos, Êxodo 10, 26, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossas ovelhas, com nosso gado. Nenhuma unha ficará no Egito. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é a lição número 4, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. O textuário diz: não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Bem, nós vimos já na lição passada que a partir depois da terceira praga, Deus começou a fazer diferença entre o egípcio e o hebreu, né? Os magos conseguiram imitar e inventar com suas artes, ludibriando o povo, né? Até virem as rãs. Mas eles conseguiram trazer rã, mas não conseguiram tirar, porque Faraó pediu a Moisés e Arão para tirar as rãs. E depois, quando a areia se transformou em piolho, eles não conseguiram, porque Satanás não sabe produzir vida. Aleluia. Só nosso Deus, Jeová Elohim, é o Criador, é aquele que dá vida. E a partir então daí, todas as demais pragas que nós vemos, os judeus estão protegidos, guardados de toda seta maligna. Mostrando aqui essa foto de novo. Aqui está, por exemplo, aqui minha família, no meio dessas catástrofes, dessas pragas no Egito. Assim estavam os hebreus, mas nada os atingia. Havia trevas para os egípcios, mas na casa dos hebreus havia luz para a glória de Deus. A verdade prática diz: Deus é o Senhor sobre a luz e sobre as trevas, sobre a vida e sobre a morte. O texto recomendado é Êxodo 10,
de 10 a 29, na versão revista e atualizada, a versão usada pelo Programa de Educação Cristã Continuada. Bem, a praga dos gafanhotos, aqui eu queria destacar algo interessante, né? No capítulo 10, versículo 3, Deus vai perguntar a Faraó até quando ele se recusa a se humilhar, né? Nessa praga dos gafanhotos tem algo interessante aqui no capítulo 10 de Êxodo, que é o versículo 13, tá? É importante, se você falar isso para a sua classe, e ler essa parte, vai ser lida, né, na leitura, então comentar, eu digo, o versículo 13 do capítulo 10. O que é que diz? E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe gafanhotos. O vento oriental é um vento ruim. O vento oriental é um vento de destruição. O vento oriental é um vento de juízo. Foi o vento oriental que bateu nos 4 cantos da casa dos filhos de Jó e morreram os 10 filhos de uma vez. O vento oriental destrói as naus de Tarsis, diz o salmista. Foi um vento oriental calmoso que bateu na cabeça de Jonas e ele pediu para morrer. Foi um vento oriental chamado Euroaquilão que naufragou o navio de Paulo, o segundo navio. E ele só vai chegar em Roma no terceiro. Então, o vento oriental é um vento de destruição, é um vento de juízo. E foi o vento oriental que trouxe os gafanhotos. Mas Deus vai usar o próprio vento oriental quando Moisés orar. Isso está no versículo 19. Né? Depois que Moisés ora, Deus trouxe um vento, um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Né? Então, trouxe os gafanhotos com um vento oriental e o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo e levou os gafanhotos. Isso é muito importante porque Deus é dono do vento, Deus é dono da chuva e nós aprendemos aqui que existem alguns tipos de vento que são ventos de juízo. Se você lê Cantares 4,16, a noiva diz, vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, assopra sobre o meu jardim. Ah, se viesse o meu amado para o meu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Então, o vento norte, o vento sul é o vento que amadurece as frutas, é o vento de bênção. Nós estamos chegando aí próximo à primavera, né? Daqui a um mês e pouco já é primavera. É o tempo de nós recebermos bênçãos de Deus. Eu acho que eu já mencionei aqui em alguma aula que aquele versículo, quando Deus diz para Sara, no tempo determinado tornarei a ti, nesse tempo determinado tu terás um filho. Aquele versículo na versão NVI diz, na primavera tornarei a ti, nesse tempo determinado tu terás um filho. Pastor João Neres, o que é que isso tem a ver com a aula? Tem tudo a ver, porque no capítulo 10 diz que foi um vento oriental que trouxe os gafanhotos, trouxe juízo. E aí nós vemos Faraó resistindo, as plantações devastadas, e vem aí o que eu já comentei, né? Não vou mais comentar. Deixem as crianças. Era para ir só os homens, deixar as crianças e as mulheres. Nós não podemos tirar as crianças do nosso culto. Nossas crianças têm que aprender a cultuar conosco. Amém? Louvado seja Deus. O tópico número 2 é a praga das trevas. Trevas palpáveis. No 10:21 vai dizer, capítulo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Bem, tem muita gente aqui do Amapá, do Amazonas e de boa parte do Pará. Eu já estive na selva
lá no CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, e fui para uma das bases do Exército, se não me engano foi a BI-3 ou BI-4, é no meio da selva. Tem uma noite terrível que o fuzileiro é testado, o guerreiro de selva é testado. É a noite do pernoite isolado. Naquela noite você fica sozinho. É a pior noite da minha vida, porque de dia a gente coloca um nylon e eu não entendia nada por que mandaram levar esse nylon. E a gente colocou umas palhas que acende de noite na pista. Então a primeira palha era do fulano, a segunda era do outro, a terceira do outro. A gente sabia qual era a palha e saindo daquela palha para dentro da mata ia encontrar o nylon. O nylon 100, cento e poucos metros para dentro da selva sozinho. E lá você armava a rede para ficar. E somente de noite eu entendi que são trevas palpáveis. Porque na selva você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Essas trevas que vieram sobre o Egito foi tão terrível que ele sequer saiu de casa, né? Tinha nem condições de se locomover, porque eram trevas terríveis, né? Trevas palpáveis, né? Depois Faraó vem com essa outra proposta de deixar os rebanhos. Nós já mencionamos aqui as 4 propostas inaceitáveis de Faraó. É importante você gravar isso aí, ó, que isso aí serve para essas 3 primeiras aulas, até essa lição número 4. É importante mencionar aí, ó, as 4 propostas inaceitáveis de Faraó. Por fim, a morte dos primogênitos. A morte visita o Egito, Êxodo 11, 3. 11:5, perdão, que diz assim: E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Bem, que se assenta no seu trono, né? Nós sabemos muito bem o que é essa expressão, porque a Bíblia diz: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o Pai no seu trono. Trono é lugar do rei ou do filho herdeiro. Somente o filho herdeiro pode assentar-se no trono do Pai. Por isso que, quando fala lá em Hebreus, né, que cheguemos com ousadia ali na presença do Senhor, é a sala do trono. Na sala do trono só entrava o filho herdeiro. Nem a rainha podia entrar na sala do trono. Então Deus manda Moisés dizer: olha, desde o primogênito de Faraó até o primogênito da escrava que trabalha com Amor, né? Como é que diz aqui? A serva que está junto a Mó. Era um trabalho pesado e era considerada aqui, conforme o comentarista, pastor Pado fala, era considerada a pior das escravas. Então, desde o trono de Faraó, desde o palácio, até a casa da pior serva e até os animais, Deus iria executar o juízo sobre o Egito. Lembrando, e você não pode esquecer de comentar com os alunos, que para cada uma das pragas, Deus afrontou um deus egípcio. Alguns estão listados aqui nos comentários, né? E a última praga está afrontando qual deus? O próprio Faraó, que era adorado como Deus. E o seu filhinho era um deus mirim, que ia ser adorado, né? Que iria substituí-lo. E então, é curioso, né? Moisés, que cresceu como filho da filha de Faraó, que desprezou o tesouro do Egito, ele agora vai trazer o juízo de Deus sobre o Egito. E ele não vai reinar ali, porque Deus não chamou Moisés para reinar no Egito. Chamou Moisés para conduzir o povo do deserto, né? Que coisa. Tem gente interessada nos palácios, mas Deus talvez esteja nos chamando para conduzir o povo rumo à terra prometida, no deserto. No palácio tinha muita comida, tinha vinho à vontade, tinha do bom e do melhor.
Mas no deserto tem milagre de Deus. Tem maná caindo do céu, tem pão dos anjos, tem água saindo da rocha. Eu te sustentaria, disse o Senhor, com o trigo mais fino e com o mel extraído da rocha. Ah, se Israel me ouvisse. Salmo 81. Moisés teve experiências fenomenais. No palácio ele não teria. Deus não permitiu que Moisés ficasse ali para ser um rei. Talvez ele, chegando ao trono, não libertasse o seu próprio povo. Mas Deus o levou para um treinamento. O levou para Midian. E eu já disse aqui, o seminário de Moisés. 40 anos no palácio. Tá bom para você? 40 em Midian, aprendendo a pastorear as ovelhas de Jetro, porque enquanto nós não aprendemos a pastorear as ovelhas dos outros, não estamos aptos a pastorear as nossas próprias ovelhas. E mais 40 anos no deserto, pastoreando o povo mais rebelde quanto mais da face da terra, a igreja mais difícil. Por causa da murmuração deles, Moisés não entrou na terra, na Canaã terreno, mas ele introduziu o povo e ele viu a terra e ele pôs as mãos sobre Josué, que entrou para conquistar a terra prometida. Então, no tópico 3, a morte visita o Egito, grande clamor, enquanto todos estavam gritando pela perda dos seus primogênitos, o povo estava celebrando a Páscoa, vai ser a nossa próxima lição, para sair do Egito. Né? O Senhor guarda Israel, 11:7. 11:7 diz: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Aleluia. Nem um cão, nem um cachorro será atingido. Até os meus aqui que estavam latindo, perturbando a live, lá e o xerife, ia ser protegido contra as pragas. Até o teu bichinho, teu animalzinho, é protegido pela mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, Deus guardou Israel e eu quero lembrar a vocês que nesse momento que o povo vai atravessar, semana que vem vamos falar de novo isso, na hora da travessia, Deus vai dizer: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Pelejou mesmo, porque ele saiu da frente do povo, foi para trás do povo e tirou as rodas dos carros do Egito, dos egípcios, e ele virou, o Senhor era luz para os hebreus e era trevas para o exército de Faraó. O Senhor pelejará por vós. Anos depois, 1500 anos depois, Jesus se fez carne, habitou entre nós, andava nas ruas de Jerusalém, nas ruas de Nazaré, na Galileia. E o nome dele era Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Opa! O Senhor pelejará por vós. Jesus estava aqui, agora ele peleja conosco. Mas, no capítulo 16 de João, antes de partir, na sua última ceia, ele disse: eu vou, mas eu envio outro Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, ele habitará convosco e estará em vós. Então, aqui no Egito, Deus pelejava por nós. Jesus no mundo, Deus pelejava conosco. Mas agora, Deus está dentro de nós e Deus peleja em nós. Louvado seja Deus. Que vantagem, né? É bom demais ser crente. Louvado seja Deus. Aplicação pessoal. Se você está debaixo das promessas do pacto do sangue de Cristo, descanse, pois o nosso Salvador é Senhor da vida e da morte. Ele é Deus dos montes e dos vales. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou deixar aqui o meu contato. Mais uma vez, webneres@gmail.com e o DDD 21 98050 3737. Pode mandar aí sua pergunta, dentro do meu tempo e das possibilidades, eu posso atender os irmãos. Deus abençoe, boa aula
e paz seja convosco. Aleluia.